O porquê que Jonas é difícil de achar, porque vocês lembram que ele fugiu, né? Então você está procurando e Jonas está fugindo. Para quem lê a Bíblia e lê o livro de Jonas, sabe de que eu estou falando aí. Mas para facilitar para vocês, ele está do lado de Obadias. Eita, meu Deus. Tem teologia aqui, viu, irmãos? Tem curso teológico aqui na igreja. Glória a Deus. Aleluia. O texto vai dizer assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. E algumas versões diz prega contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, ou levantou-se, mas para fugir da presença do Senhor. Para onde? Para Tarsis. E tendo descido, repete comigo, descido, 1, 2, 3, descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar ou quebrar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançava ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão. Repete comigo: descido ao porão. E se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo? Eu acho que esse rapaz, ele era hispano. Ele lhe disse: que passa contigo? Agarrado ao sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Só um minuto aqui, irmão. Vocês percebem que no versículo 1 diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade. Agora nós estamos vendo o mestre do navio que chega para Jonas e diz: levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e ao mar aquietará. Por sobreveio esta grande tempestade, entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor, disseram: Senhor, rogamos de que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós o teu sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Podei vos assentar.
Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto onde um homem recebe uma ordem de Deus. E eu estava hoje meditando aproximadamente umas 4 horas, 3 a 4 horas, a pastora estava na cozinha, eu estava ali lendo esse texto, eu li todo o livro de Jonas, e eu achei tão interessante, irmãos, porque existem textos que nos ensinam a servir o Senhor. Existem textos da Bíblia muito lidos e muito pregados, mas que cada vez que nós pregamos, nós aprendemos um pouco mais. E aqui nós estamos em um texto que está Deus dando uma ordem para um homem, para que ele fosse para uma cidade e pregasse contra aquela cidade. Esse homem era Jonas. Porém, Jonas, ele não iria para aquela cidade porque ele estava revoltado com aquela cidade. E ele começou a colocar no seu coração, porque a ordem para ele era para pregar contra aquela cidade e dizer para eles que aquela cidade seria destruída. Ele até gostou da ideia, porque ele não gostava daquele povo, e hoje a gente vê demais isso acontecer. Hoje nós vemos demais isso acontecer, pessoas que se diz servos de Deus e que ouvem a voz de Deus, e que quando vê um irmão fazendo alguma coisa que talvez não agradou a ele, ele pega, falta pouco, amaldiçoar aquela pessoa. Deus vai cobrar dessa pessoa. E Jonas estava nessa situação. Por quê, irmãos? A vontade dele é que Nínive fosse destruída. Aí ele começou a pensar, se eu vou a essa cidade e prego contra essa cidade, o que pode acontecer? Esse povo pode se arrepender e Deus pode ter compaixão desse povo. Pronto! Aí ele toma uma decisão de fugir da ordem do Senhor. Toma muito cuidado quando você receber uma ordem do Senhor e você começar a se sair fora, começar a tentar se esconder atrás de uma coisa, de outra. Cuidado! Cuidado quando você recebe uma ordem do Senhor, porque o perigo não é só sobre você, o perigo é também aqueles que te rodeiam, e nós estamos falando de família. Cuidado com a ordem que Deus deu para você, e você está se saindo fora, desviando fora da ordem que Deus deu para você. Cuidado com os que te rodeiam. E nós vamos explicar sobre isso aqui. Jonas toma uma decisão e ele disse, eu estou fora. Eu vou arrumar um jeito de sair fora daqui, mas lá eu não vou. E o texto vai dizer que ele sai e ele encontra um barco. Irmãos, sempre vai ter um barco disponível por aí. Eu não estou bem aqui, eu não estou sentindo bem aqui. Eu estou vendo a hora que Deus vai usar alguém, vai revelar aquele pecadinho de estimação e vai me expor na frente de tudo e de todos. Aí você começa a sair fora. E sabe o que acontece? Você vai encontrar um barco por aí. Vai aparecer um navio por aí. Cuidado, irmãos, com esses navios. Eu não ia falar isso aqui, não, mas eu vou falar, irmãos. Tem coisa que não dá, irmão. Tem coisa que não dá. Alguns dias atrás, eu soube de um... Irmãos, e eu amo quando eu fico sabendo que abriu uma igreja. Eita, que coisa que eu gosto. Pastor, mas isso só não me preocupa de... Não, irmãos, não. O nosso objetivo é saquear o inferno. Eu amo quando abre uma igreja evangélica que prega a palavra de Deus.
e que vive o que prega. Mas cuidado com algumas igrejinhas que abrem por aí, que o mestre daquele barquinho, ele nem sequer sabe pegar no leme. Eu levei um susto, irmãos, porque tal pessoa saiu daqui desse ministério, membro, e bom membro. Eu abraçava essa pessoa, e eu pensava assim, eu olhava nele e falava, esse cara vai ser um excelente obreiro, daqui a pouco. Mas ele não esperou nem o diaconado, subiu para a cabeça dele. Aí um dia desse agora, eu estou olhando no Facebook, aí eu vi lá que ele já é pastor. Eu acho que ele mesmo pegou o óleo, ele mesmo pôs na mão, ele mesmo pôs na cabeça. Cuidado com esses barquinhos que o mestre dele não sabe nem sequer usar o leme. E esses barquinhos estão disponíveis por aí. Deus às vezes dá uma ordem para você e você começa a sair fora do foco. Aconteceu isso com Jonas. E o texto vai dizer que ele sai. E o interessante, irmãos, que a gente vê que tudo que é correto Jonas fez. Ele desobedeceu uma ordem, mas quando ele sai, ele encontra o navio, ele fez questão de pagar sua passagem. Pagou. Ele pagou sua passagem. E nós lemos no texto aqui que ele entra no barco. E quando nós começamos a desobedecer a ordem do Senhor, é muito perigoso, irmãos, porque a partir do momento que você toma a decisão de desobedecer, aí você começa a descer. O texto vai dizer que Jonas saiu e encontrou um barco. Ele desceu. Aí ele pagou a passagem, separou o lugar bom para ele lá no porão. Aí ele desceu de novo. Ele desceu de novo. Quando você desobedece a ordem do Senhor, a tendência é só descer. Aí ele desce. E o texto vai dizer que ele acha aquele lugarzinho tranquilo e ali ele deita e dorme. Como que uma pessoa consegue deitar e dormir fugindo de uma ordem do Senhor? É porque o inimigo sopra no ouvido dele e começa a colocar a positividade no coração dele. Eu tenho razão, eu estou correto, eu estou certo. E esse eu que eu estou falando aqui é o que é perigoso para o homem. Esse eu nós precisamos de tirar da nossa vida. Porque quem é Ele. Ele é tudo, Ele pode tudo, Ele é o dono de tudo. Eu não sou nada, Ele é que é tudo. Mas o eu entra e começa a colocar no seu coração aquela expectativa de correto. Eu estou correto. Por que Jonas dormiu tranquilo? Porque ele pensou que ele não estava fazendo algo assim tremendamente errado. Aí ele deita e dorme. O que eu acho interessante, que eu já ouvi pregadores falando, que Jonas, por mais que ele saiu, entrou no barco, Deus achou ele. Só que eu penso diferente. Deus não achou Jonas, Deus não perde ninguém. Ele nunca perde você. Você pensa que Ele não está te vendo, mas Ele vê aonde eu não contemplo. Ele te vê lá no secreto. Ah, Ele te vê. E o que acontece é que Ele vê e às vezes Ele nos mostra também. Então toma cuidado com o que você anda fazendo aí, pensando que está escondido.
porque os olhos do Senhor é como chama de fogo. Ele contempla, Ele vê tudo. Ele desce, deita e dorme. Só que Deus, que não perde ninguém, e não adianta quando você se desvia do caminho do Senhor. Tem pessoas que às vezes chegam para a gente: pastor, não teve jeito, eu estou de volta. Aí eu não gosto de falar, irmãos, eu sabia que você ia voltar. Mas a gente sabia. Porque o Deus que nós servimos, que contempla aquilo que nós não vemos, Ele revela para nós aquilo que nós não temos condição de ver. E às vezes a gente sabe. E às vezes você está pegando simplesmente um recreio, você não tem noção do perigo que é esse recreio. Dentro desse momento de pausa que você às vezes dá, o seu nome pode ser chamado. E toma muito cuidado com isso. Mas vamos voltar aqui para o texto. O texto vai dizer que ele toma a decisão de não ir pregar para aquela cidade. E ele decide ir para uma outra cidade. E ele desce, paga a passagem e entra dentro do barco. E deixa eu te falar uma coisa. Aqui eu aprendo algo que eu venho trazendo para minha família. Toma muito cuidado com quem você deixa entrar na sua casa. Toma muito cuidado. Eu já tive pessoas de chegar para mim e falar: pastor, eu tenho um coração tão abençoador que chegou um pessoal aqui na minha casa, eu saí da minha cama e deixei ele dormir lá. Faz isso não. Não faz isso não. O meu quarto e da pastora Zana, e naquela cama quem dorme sou eu e ela. Eu posso fazer de tudo para você lá, mas naquele quarto ali, é só eu que entro e ela. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei quem está entrando dentro da minha casa. Talvez eu estou abrindo a porta da minha casa para alguém, e está entrando um Jonas lá, que desobedeceu a voz do Senhor e está rodeando a minha família. Às vezes tem pessoas que falam: pastor, eu não sei o que aconteceu, eu pensava que era uma pessoa, que era uma coisa, e era outra muito diferente. Tem muitos Jonas e Joanas por aí, que não obedeceram a voz do Senhor e querem infiltrar dentro da sua casa. E às vezes você tem a dificuldade de abrir a porta para o Senhor entrar, mas para um Jonas fujão você abre. Toma cuidado com isso. Jonas entrou naquela embarcação. Tinha tudo para dar muito certo. E o texto diz que eles partiram. Eles partiram. E Deus, que não perde ninguém, mandou sobre aquele mar uma forte tempestade. Pelo que nós lemos no texto, a tempestade começou de pouco vento fraco, e começou aquele ventinho. Isso acontece nos dias de hoje. Começa aquela infiltração, aquela união aos pouquinhos, e daqui a pouco está infiltrado dentro da tua casa. A tempestade começou a se movimentar naquele mar. E Jonas tranquilo lá no porão dormindo, profundo sono. E aquelas pessoas daquela embarcação começaram a ficar desesperadas, e sem saber o que fazer, começou a colocar tudo fora. Algo de valor que estava no barco começou a jogar fora. Isso acontece com minha casa, com a sua casa, se você não tomar cuidado.
Toma cuidado com Jonas que estão andando por aí, você coloca dentro de casa. Desobedeceu a voz do Senhor, se você infiltra dentro da sua casa. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai ter que começar a jogar valores, coisa de valores, para fora. Porque você está dando pousada para um desobediente. E a desobediência é perigosa. Os donos da embarcação começaram a ficar preocupados e começou a perder algo de valor e começou a jogar fora. Aí eles decidem procurar, cadê aquele homem que pagou a passagem, entrou aqui e sumiu? Aonde está esse homem? Está lá no fundo, lá embaixo, dormindo. E eles decidem chamar aquele homem. Quem era? Jonas. E eles chamam aquele homem de frente para Jonas. Eles fazem questionamento para Jonas. De onde vem? Para onde vai? O que tu faz? Qual Deus que você serve? Só que quando você tem um temor a Deus, irmãos, independente, por mais que às vezes você tenha aqueles deslizes, mas você entende o chamado do Senhor, e quando você recebe aquele sacode, você entende que algo de errado está acontecendo. E queira você ou não, o Espírito Santo de Deus sopra no seu ouvido e diz: você está errado. É você o causador do problema. E eles perguntam para Jonas: homem, nós estamos aqui desesperados, perdendo todos os nossos bens, e já estamos remando, lutando aqui, em direção à terra. Isso nos faz entender que esse navio tinha saído, enfrentou a tempestade e já estava decidido a voltar, porque para onde eles estavam indo era muito longe. E eles estavam, o texto vai dizer que eles estavam decididos, estava remando o foco em direção à terra. Isso quer dizer que eles ainda estavam avistando a terra de onde eles tinham saído. E eles já estavam pensando em voltar. Só que não tinha como nem ir e nem voltar. Seja obediente à voz do Senhor, porque Ele pode colocar você em uma grande tempestade. E quando Ele põe, Ele tira. A vantagem é essa. Quando Deus põe, Deus tira. Mas além de você sofrer, você faz pessoas ao seu redor sofrer pela sua desobediência. Quando nós obedecemos à voz do Senhor, a Bíblia fala que, se nós formos citar aqui, nós temos vários textos que nós podemos citar, que a Bíblia fala que se nós obedecermos à voz do Senhor, as pessoas que nos rodeiam receberão algo diferente do nosso Deus. E nós temos a prova viva disso. Que uma certa vez um homem correu na frente, sabendo que Jesus viria, e ele subiu a uma árvore. Jesus chegou debaixo da árvore e falou: desce daí, porque hoje eu quero pousar na sua casa. Por uma decisão de Zaqueu, Jesus entrou na casa dele, e os que estavam ali foram abençoados. Só que quando você é colocado em uma tempestade, em uma prova, que Deus permite que você entre, Ele vai te tirar daquela prova. Porém, as pessoas que te rodeiam vão ser sacrificados também por aquela desobediência que você teve. O texto vai dizer que eles jogaram tudo fora, e aí que eles chamaram Jonas. Jonas entendeu que que Deus estava cobrando dele algo, porque ele tinha desobedecido uma ordem do Senhor. E ele apressadamente, ele expõe a sua situação para aquele pessoal do barco. E às vezes tem pessoas que estão enfrentando dificuldade, e Deus te coloca na frente da solução do problema, e mesmo assim você se recolhe.
você não tem coragem de expor a sua situação. Jonas, porém, ele teve a coragem de dizer: eu sou o problema de toda essa tempestade, de toda essa fúria nesse barco, eu sou o problema. Me lança no mar, e vocês irão tranquilo, em paz. E assim o fizeram, lançaram aquele homem, lançaram Jonas no mar. E o texto vai dizer que dali para frente houve bonança na embarcação. Só que dali para frente, depois que Jonas tomou a decisão, e nós precisamos de entender isso, percebe-se que as pessoas que estavam ali, dali para frente tiveram tranquilidade e paz. E dali para frente o tratado com Jonas foi tete a tete com Deus. Agora é comigo. Além de você enfrentar as pessoas que estão ao seu redor e ter que se abrir e confessar e declarar que você é o errado, dali para frente você ainda tem o tete a tete com Deus. Jonas é lançado no mar e Deus prepara uma nova embarcação para ele. Embarcação essa que eu não quero e eu tenho certeza que você também não quer. E sabe qual que é o nosso escape para não termos que enfrentar essa segunda embarcação de Jonas? É ser obediente à voz de Deus. É não fugir do chamado que Ele tem na sua vida. Às vezes Deus tem um chamado na sua vida e existem almas gemendo, dependente de uma palavra que sai da sua boca. E às vezes você está covarde, escondido, e não consegue abrir o seu coração e aproveitar que nós estamos nos últimos momentos na face da terra, aonde você tem a oportunidade de fazer algo para o Senhor, e você se acovarda. Cuidado com a segunda embarcação. Deus prepara uma segunda embarcação para Jonas. O que eu acho interessante é que eu fui estudar um pouquinho sobre isso, sobre o peixe, sobre o alimento, sobre o que ele come, por que ele não come. E se você estudar também, você vai entender isso aí. O peixe, ele tem aquele suco gástrico, né? É o suco gástrico, isso, que nós todos temos. Porém, ele tem algo muito além da gente, porque ele alimenta de peixes com escama, e ele tem que ter esse líquido que consegue fazer a digestão daquilo que ele come. Porém, algas no fundo do mar, o peixe não come, porque aquelas algas fazem com que ele demora mais para ter digestão. Só que o texto vai dizer que Jonas foi enrolado, ele foi coberto no fundo do abismo, envolvido por muitas águas e enrolado por algas. Naquele dia Deus permitiu o peixe que comesse algas. Ele precisa ter digestão depois do terceiro dia. Jonas foi engolido por um peixe. E a Bíblia vai dizer que depois de 3 dias, o peixe cuspiu Jonas, vivo, intacto. Se fosse nos dias de hoje, e Jonas talvez, quando foi cuspido naquela praia, talvez ele faria um videozinho desses videozinhos curtinho, para avisar para a família. Eu estava indo para Tarse, mas houve um desvio, nós tivemos uma escala, e eu tive que pegar uma outra embarcação. Aí eu estou aqui, ó, nessa praia,
Só que eu vim de peixe, eu vim de submarino. Lá no fundo. Jonas, e como que foi? Eu sofri demais. Como que foi a embarcação? Nem ar-condicionado tinha. Sofri muito. E lá no fundo do abismo eu clamei ao Senhor. Irmãos, a importância do clamor. E eu trago isso para você nessa noite. Para concluir aqui. Nós precisamos de entender a importância do clamar. Clamar é diferente, irmãos. Clamar é diferente do orar. Orar, nós oramos a todo tempo. Clamar é diferente. Eu conheço uma mulher, uma pastora, que uma mulher que clama, porque ela faz algo fora da caixinha. Daniel orava 3 vezes ao dia. Essa pastora que eu conheço, ela ora. Tem vezes que ela passa de 5 vezes, irmãos, e ela não tem horário. O diabo está enrolado com essa pastora, porque ele não consegue, não dá. Ela tem vezes que ela está orando 6 da manhã, daqui a pouco do nada ela está orando às 10 da manhã. Eu falo, mas 10 da manhã? Não, que eu estou com um propósito com a outra pessoa. Clamar. Só clama quem tem necessidade. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu chegar na porta da sua casa e eu soltar um foguete lá, você chama os bombeiros? Não, porque aquilo ali não é ofensível, não tem tanto perigo. Agora, se eu chegar na porta da sua casa com uma churrasqueira e eu colocar fogo no bujão de gás, aí você chama os bombeiros, aí você clama por socorro. Só clama quem tem necessidade. Só clama quem não vê solução. E a Bíblia, ela nos dá esse respaldo. Porque a palavra diz, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele atentamente ouviu o meu clamor. Nós temos essa liberdade de clamar a Ele. Jonas, no fundo do abismo, ele clamou ao Senhor. E o que acontece? Deus socorreu a vida daquele homem. E eu venho para te falar nessa noite. Talvez você entrou aqui nesse lugar. E você talvez entrou com um pensamento de meio crente. Porque hoje tem muito isso, irmão. Meio crente. E nós precisamos de tomar cuidado com isso. Porque morno e quente não funciona. Ou você é quente ou você é frio. Não existe meio termo. E eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Você que talvez ouviu essa palavra e entendeu que a obediência faz parte do nosso caminhar para a glória. A obediência faz nós trilharmos o caminho estreito. E não adianta, para o céu só tem 2 caminhos. Para o céu só tem um caminho estreito, o largo é que conduz à perdição, é aquele que permite tudo. Toma cuidado, irmãos, nós precisamos de trilhar o caminho estreito que nos conduz à cidade celestial, ao encontro com Deus nas alturas. Jonas foi cuspido naquela praia, e tem muita coisa aqui que a gente poderia falar sobre ele depois do que ele saiu dali, o trajeto dele dali para frente, mas isso aí eu vou deixar para o evangelista Flávio pregar no próximo culto. Aí vocês vão ver dali para frente o que aconteceu com aquele homem. Tem muita coisa aí. Porém, nesta noite eu te trago esse conselho. Não desobedeça a voz do Senhor. Você tem um chamado, você é escolhido. Eu não sei, mas eu tenho certeza absoluta que Deus está falando com pessoas aqui. A Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado não pode mais olhar para trás. Levanta a cabeça
e faça com excelência aquilo que Deus te chamou para fazer. Existem textos que nós pregamos, que é texto para pessoas que não se converteram ainda. E existem textos que pregamos que é para crente. Existem textos que nós pregamos que é para obreiros, que é para líder. Aqui nós estamos falando para você que é crente, para você que é obreiro, para você que é líder. Por várias vezes, há anos atrás, eu saí da minha casa decidido a entregar esse ministério, porque eu já não aguentava mais. Aí, irmãos, quando eu chegava aqui, em às vezes um culto simples de oração, com 5, 6 pessoas, Deus usava alguém que falava comigo: cuidado, não olha para trás. Aí eu voltava para casa, entrava no carro, ficava caladinho com aquela cara de tacho, e a pastora falava: não é, rapaz, que Deus falou com você hoje? Era só eu e Deus e ela que sabia, porque nós saímos de casa. É assim que Deus faz conosco. E Deus está tendo um tete a tete com você nessa noite. Não desista, não pare de fazer aquilo que o Senhor tem chamado você para fazer, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tempo da dor, das frustrações, a solidão, a angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca te vi, mas reconheço que estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu te tocar. Eu sei que posso te alcançar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão, lançar-me aos teus pés e te tocar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão, lançar-me aos teus pés e te tocar. Eu tomei uma decisão. Eu não vou desistir. Quem tem coragem de declarar isso? Eu decidi. Eu não vou desistir. Aleluia. Pronto, irmão, vocês falaram isso diante da igreja do Senhor, diante do altar. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Tem alguém para Jesus, irmãos? Tem alguém que está no nosso meio, que precisa de fazer um concerto com Deus? Nós queremos orar pela sua vida. Talvez você se identificou com algumas coisas que foi dita aqui. Talvez você está parado, desviado dos caminhos do Senhor, por um motivo ou outro. E deixa eu te falar uma coisa: decepção você sempre vai ter. Somos humanos
e erramos, mas nós estamos lutando para ir morar no céu um dia. Que eu quero subir com vocês, e eu quero subir com esta igreja, em nome de Jesus. Se tiver alguém que queira fazer um concerto com o Senhor, nós queremos orar pela sua vida. Aleluia. Se tiver alguém, dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Se não tem, nós estaremos orando. E nós ainda temos alguma coisa para ser feito aqui. Enquanto alguém procura, algum diácono vai ali ver com o Renan, se já está, como que está lá, se já está tudo pronto.